Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Have you ever been considering buying something? Você já pensou em comprar algo quando alguém, um vendedor ou talvez um amigo, começa a lhe contar sobre este produto ou talvez este destino de férias, seja ele onde for? Você ouve essas coisas e pensa como tudo isso será maravilhoso. Daí você compra esse produto, vai para esse local de férias, seja onde for, mas quando você experimenta de verdade, percebe que o que lhe foi dito é bem diferente da experiência real, da realidade, da situação. Isso acontece ao longo da nossa vida. Mas não deveria ser essa a experiência ao estudarmos a palavra de Deus. O que quero dizer com isso é que não devemos simplesmente ouvir algo sobre uma passagem das Escrituras e depois de estudá-la a fundo, perceber aquilo que ouvimos. Quão magnífica, maravilhosa, exclusiva ou especial ela seria. Na verdade, não corresponde à realidade. Existem inúmeras outras passagens como esta que dizem a mesma coisa. Esse é exatamente o problema que vejo com muitas pessoas que interpretam erroneamente, ou até de forma falsa, a última parte de Isaías capítulo 19. Começamos a estudar o capítulo 19 há 2 semanas. Na primeira parte, analisamos os versículos de 1 a 15 e vimos que, em grande parte deste capítulo, pelo menos nos primeiros 2/3, o foco está no juízo, um peso para o Egito, onde Deus julga e destrói essa nação. Já na segunda parte, que serviu como uma introdução à segunda metade do capítulo, exploramos o que outros disseram sobre essa profecia, destacando que muitos a consideram inigualável, pois afirmam que ela contém o milagre mais maravilhoso de todos os tempos. E aborda como haverá a cura na família de Abraão, uma reunião entre os descendentes de Ismael e de Isaac, os descendentes de Esaú e de Jacó, formando uma grande e feliz reunificação familiar, uma das maiores histórias já contadas. Porém, o problema é que, à medida que estudamos essa parte, veremos que não é exatamente assim. Agora, essa é uma profecia maravilhosa? Sim, com certeza. Ela confirma e revela a fidelidade de Deus. O que Deus prometeu a Abraão na aliança, ele cumprirá. Um reino será estabelecido. Mas é importante termos cuidado. Muitos profetas falaram de forma semelhante. Na verdade, todos os profetas falaram sobre um reino que estava por vir e sobre a fidelidade de Deus em realizá-lo, destacando que o juízo de Deus produziria vitória para o seu povo. Portanto, esta profecia não é exclusiva nem mais grandiosa ou mais sensacional do que muitas outras que tratam do mesmo tema. Sim, ela nos fala sobre unidade. A unidade entre a verdade profética e a realidade. Agora, vamos então abrir nossas Bíblias e voltar para onde paramos. Isaías capítulo 19, versículo 16. Quero que percebamos algo importante aqui. Já ensinei em faculdades bíblicas e seminários no passado
E se eu tivesse dando uma tarefa sobre esta passagem bíblica de Isaías a um grupo de alunos, especialmente dos versículos 16 ao 25, a primeira orientação que eu daria seria: leiam cuidadosamente e completamente esses versículos, várias e várias vezes. Depois eu diria: identifiquem o que se destaca gramaticalmente, o que é exclusivo do ponto de vista da linguagem. Há uma resposta principal. Olhe comigo para o versículo 16. Esta passagem que introduz os versículos 16, 25, começa com a frase Beyom Ha-Hu, traduzida como naquele dia. Se você leu esses versículos detalhadamente, como sugeri, deve ter percebido algo muito importante. Essa frase se repete exatamente da mesma forma por 6 vezes, nesses 10 versículos. Isso é extremamente significativo. A expressão Beyom Ha-Hu, naquele dia, é, por si só, uma frase de grande importância. Frequentemente, ela está relacionada ao juízo de Deus, e geralmente indica que estamos lidando com eventos relacionados aos últimos dias. O juízo de Deus produzirá o reino, e esse é certamente o resultado apresentado aqui. Quando olhamos para os versículos 16, 18, 19, 21, 23 e 24, vemos que essa expressão, Beyom Ha-Hu, naquele dia, aparece 6 vezes em todos eles. Ela não apenas proclama o juízo de Deus, mas também anuncia que esse juízo trará como resultado o reino. Voltando à minha pergunta, eu perguntaria aos alunos: o que se destaca nesta passagem? Espero que eles digam Beyom Ha-Hu, naquele dia. Essa repetição ocorre várias vezes, 6 vezes, em apenas 10 versículos. A segunda pergunta que eu faria seria: quais são algumas das razões prováveis para essa repetição, além do significado deste juízo e do fim dos tempos? Quando olhamos para o final desta passagem, percebemos uma ênfase clara entre Israel, Egito e Assíria. Agora, se eu perguntasse à maioria dos estudantes de Bíblia, o que vem à sua mente quando você pensa em Egito, Assíria e Israel? Espero que a resposta seja esta: Deus fez uma declaração crucial a Abraão numa passagem muito importante em Gênesis 15, 18. Ele revela as fronteiras da terra prometida, a terra que ele jurou dar a Abraão e aos seus descendentes, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. E essa terra prometida possui uma fronteira geográfica específica. Vamos olhar rapidamente para esse versículo. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Vou repetir. Gênesis 15, 18. Ao estudarmos essa passagem, algo se destaca imediatamente. O texto começa com uma frase familiar, e eu quero lê-la em hebraico, Beyom Ha-Hu. Espero que você perceba a conexão aqui. Assim como em Isaías capítulo 19, versículos 16 a 25, onde Beyom Ha-Hu aparece 6 vezes. Quando olhamos para Gênesis capítulo 15, versículo 18, essa mesma frase, Beyom Ha-Hu, abre o versículo. Beyom Ha-Hu une essas duas partes das Escrituras. Mas se a traduzimos, olhe novamente para o versículo 18, onde ela simplesmente diz: naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Então você diria: peraí, significa naquele dia, ou seja, referindo-se a um evento há mais de 4.000 anos. Não é futurista. É sim. Esta é a chave para um bom estudo bíblico. A frase Beyom Ha-Hu, que significa naquele dia,
embora se refira a eventos do passado, aponta claramente para implicações nos últimos dias. Olhe novamente em Gênesis 15, versículo 18. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência. Esse versículo carrega uma implicação futura. À sua descendência eu darei esta terra. Literalmente, não é eu darei, mas eu dei, pois o verbo está no passado, indicando que Deus já tomou uma decisão. Repetindo, à sua descendência eu dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Nahar Parat, o rio Eufrates. Então, o que esta passagem nos diz? Ela trata da aliança abraâmica que destaca a terra. Qualquer estudioso da Bíblia que esteja se concentrando na profecia dos últimos dias e que não enfatiza o significado da terra nesse futuro, nos últimos dias, é um falso mestre. A terra é de extrema importância para Deus, tanto no passado, como hoje, como especialmente no futuro. Esta profecia ainda não se cumpriu plenamente. Quando Deus declara: eu fiz uma aliança com Abraão e com a sua descendência, há uma conexão entre a palavra descendência e o Messias, ou seja, o povo do Messias. Ele prometeu: eu dei esta terra, a terra desde o rio do Egito. Em minha interpretação, este rio refere-se ao Nilo, até o grande rio Eufrates, que está no império da Assíria. Podemos, então, entender as fronteiras da terra do ponto de vista do reino, baseadas na promessa da aliança feita com Abraão. As fronteiras de Israel serão do Egito até a Assíria. Isso é muito importante. Será que isso já aconteceu? Ainda não. E acontecerá? Sim, com certeza, pois Deus prometeu. Agora começamos a ver o cumprimento dessa promessa. E isso é uma notícia maravilhosa? Sim, é sim. É uma notícia surpreendente? Não, porque Deus prometeu. O que estamos simplesmente testemunhando é a confirmação de que Isaías, mais uma vez, reafirma que Deus não mudou de ideia e nem se esqueceu de suas obrigações da aliança. Deus cumprirá o que prometeu. E como ele fará isso? Continue lendo o capítulo 19, versículo 16. Naquele dia, o Egito será como mulheres. Mas o que isso significa? Aqui há uma ênfase no medo e no tremor. Em geral, as mulheres ficam mais assustadas do que os homens. Voltando ao versículo. Naquele dia, o Egito será como as mulheres. Tremerão e temerão. Mas por quê? Por causa do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. Esta é simplesmente uma maneira de dizer que Deus está acenando com a mão, e a implicação é clara. Trata-se de um gesto ameaçador. Isso está em harmonia com o que dissemos. Haverá juízo e destruição do Egito. E agora, tudo está se preparando para ser realizado. No versículo 17, lemos: e a terra... Aqui a palavra utilizada é Adamá, que significa chão. O texto nos diz que a terra de Judá será para o Egito diante um terror. Literalmente está escrito: a terra de Judá se tornará um terror para o Egito. Por quê? Porque o Egito verá Deus agindo para libertar Israel, cumprindo sua aliança com Israel. E, portanto, julgando os inimigos de Israel. Inicialmente, mesmo nos últimos dias, o Egito será, por 4 períodos distintos, um inimigo de Israel. Por isso,
Deus proclama o juízo como vimos nos primeiros 15 versículos que continuam a se desdobrar agora. Mais uma vez, repetindo: a terra de Judá levará o Egito ao terror, e todo aquele que se lembrar disso, todos os que mencionam Judá, serão tomados por medo e pânico entre os habitantes do Egito. E continua o versículo: ele temerá, ou seja, o Egito temerá por causa do conselho do Senhor dos Exércitos. Vemos aqui Deus referindo como o Senhor dos Exércitos, e seu conselho é o que ele proclamou. Neste contexto, a palavra conselho está relacionada a um sinônimo de profecia. O que Deus aconselhou é aquilo que ele declarou que faria. Agora, existem evidências de que isso acontecerá, e por isso o Egito está sendo tomado de medo e tremor, por causa do conselho, do que ele aconselhou a respeito de quem ou do quê. O que é? Este juízo sobre o Egito. Veja agora o versículo 18. Temos aqui pela segunda vez a expressão Beyom Hahu, que significa naquele dia. Mais uma vez, vemos o juízo de Deus sendo descrito, agora em um contexto ligado ao fim dos tempos. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito, e algo único distinguirá essas 5 cidades. O texto diz que elas falarão a língua de Canaã. A maioria dos comentaristas rabínicos interpreta essa língua de Canaã como sendo o hebraico. E não há problema em aceitar essa interpretação. Porém, a palavra Canaã vem do hebraico Rikaná, que significa submeter-se. Isso implica reconhecer a autoridade de Deus e responder adequadamente a ela. Antes de mais nada, é exatamente isso que essas 5 cidades farão. Reconhecerão a autoridade de Deus, do Deus de Israel, e elas farão juramento, ou seja, farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Elas farão isso em meio a quê? O texto nos diz: uma cidade da destruição. Algumas traduções em inglês, cerca de 1/3 delas, interpretam como cidade do sol. No entanto, está incorreto. A palavra correta é Heres, que significa destruição. Muitas das traduções estão corretas. Uma delas será chamada cidade da destruição. O que isso implica? Se elas se submeterem a Deus, serão destruídas. Em outras palavras, os egípcios estão ameaçando essas 5 cidades, dizendo: se algum de vocês fizer isso, será destruído. Portanto, há uma clara perseguição e ameaça contra essas 5 cidades que desejam se submeter ao Senhor. Agora observe o versículo 19, onde encontramos pela 3ª vez a expressão naquele dia, Beyom Hahu. O Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. O que isso significa? Um altar é, por definição, um lugar para sacrifícios. Aqui, o significado é claro. No centro do Egito, haverá aqueles que desejam se oferecer, se submeter e viver com sacrifícios dedicados a Deus. Por isso, o texto diz: o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Além disso, será erguida ao Senhor uma coluna, uma estrutura sagrada na fronteira. Então, tanto no meio da cidade ou da nação, quanto em sua fronteira, supostamente a fronteira entre o Egito e Israel, haverá uma estrutura que testemunha um remanescente no Egito. Esse remanescente deseja se submeter, adorar e fazer parte do povo da aliança de Deus.
Versículo 20. E servirá de sinal. Agora, preste atenção na palavra sinal, out. Ela se refere a algo milagroso, algo que apenas Deus pode fazer. Esse sinal serve para nos mostrar que Deus está redimindo de forma milagrosa um remanescente do Egito e que eles responderão a ele. Assim, existe um sinal e também um testemunho. Quando Deus age milagrosamente na vida de alguém, isso gera um resultado visível que se manifesta por meio de um testemunho. Então, percebemos aqui uma experiência normativa. Deus age para redimir um remanescente no Egito. Atente-se a isso. São 5 cidades. O número 5 simboliza algo incompleto. Isso significa que não será todo o Egito, mas sim um remanescente do Egito que tomará essa decisão de se voltar para Deus. De novo, o versículo 20. Servirá de sinal milagroso e de testemunho ao Senhor dos Exércitos, ou seja, para ele, por causa dele, na terra do Egito, porque ao Senhor eles clamarão. Por que clamarão? Por causa de seus opressores. Esses opressores são os responsáveis por trazer estresse e ansiedade aos outros. Então, aqueles que estão testemunhando isso enfrentarão perseguição por sua fé, como em muitos outros lugares do mundo nos últimos dias. Mas observem a fidelidade de Deus. Na segunda parte do versículo 20, lemos: pois eles clamarão ao Senhor por causa de seus opressores, aqueles que causam aflição, e ele lhes enviará. Quem? Deus. Deus lhes enviará Moshia. Moshia. Se você tem algum conhecimento de hebraico, provavelmente reconhecerá esta palavra. Ela vem da mesma raiz do nome Yeshua, Jesus. Essa raiz também dá origem ao termo salvação e à ideia de salvar. Moshia significa literalmente aquele que salva. Então, o que ele faz? Por causa da sua fidelidade e de seu testemunho, e porque esse remanescente pertence a ele, o que Deus fará? No meio da perseguição, está escrito que ele enviará a eles um Salvador poderoso que os salvará. Trata-se aqui do remanescente, lembra-se? A ênfase dada a essas 5 cidades nos ensina que não estamos falando de uma salvação nacional para todo o Egito, mas sim de um remanescente fiel. Versículo 21. O Senhor será conhecido pelo Egito, e o Egito conhecerá o Senhor. Repetindo, o Senhor será conhecido pelo Egito, e o Egito conhecerá o Senhor. Então, quando o Senhor conhece o Egito, e o Egito conhece o Senhor, Beyom Hahu, pela 4ª vez essa expressão é mencionada. Observe que, por causa do Salvador e de sua obra poderosa e de seu ato de salvação, eles chegam a um conhecimento de Deus baseado na experiência. Quando analisamos o versículo 21, vemos que o Senhor é conhecido no Egito. E o termo conhecido não se refere a um entendimento cognitivo, mas a um conhecimento baseado na experiência. Isso significa que eles vão experimentar o Senhor naquele dia. Depois, na segunda parte do versículo 21, lemos: e eles servirão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão integralmente. O que isso revela? Tendo sido salvos e experimentado Deus, eles desejarão fazer sacrifícios e ofertas a Ele. E ainda vemos aqui que eles assumirão um compromisso. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Eles farão votos e cumprirão o que prometeram. Isso reflete a fidelidade desse remanescente do Egito, pois eles terão a experiência certa, o testemunho certo, e o Senhor, no meio de sua libertação, o que vai fazer? Versículo 22. O Senhor golpeará, ou seja, golpeará o Egito
com uma praga. Ele os golpeará, eles serão atingidos, mas haverá cura, e eles retornarão ao Senhor, e o Senhor receberá as súplicas deles, e ele os curará. Estamos falando aqui do remanescente, que terá uma influência maior do que a deles próprios, e esse remanescente crescerá. Isso ocorrerá como resultado do golpe de Deus, que trará arrependimento. Ele curará aquela terra e provocará uma transformação. Quando isso acontecerá? Veja o versículo 23. Pela quinta vez, encontramos a expressão Beyom Hahu. Estamos agora nos últimos 3 versículos, que são centrais e que exploramos no estudo anterior sobre Isaías 19, parte 2. Observarmos como esses 3 últimos versículos foram enfatizados pelo líder cristão Mike Bickle, que fez declarações muito amplas sobre eles. Agora vejamos o que eles dizem literalmente e se eles confirmam suas conjecturas. Versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada. A palavra Messilá refere-se a um caminho. É a mesma expressão usada para descrever uma pista em um aeroporto. Aqui está um detalhe importante. Esta palavra geralmente tem o propósito de conectar 2 locais. Esse termo aparece em outras partes de Isaías, como veremos mais tarde, como referência a uma estrada para o Senhor, por onde os justos e os redimidos viajarão. Trata-se, portanto, de um caminho para chegar até ele. É uma expressão de unificação. A palavra aqui é simplesmente caminho, mas ao considerarmos o contexto, ela implica em chegar a algum destino específico. Versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Esta é a primeira vez que a Assíria é mencionada. A ênfase aqui não está no povo, mas na área geográfica, que vai do Egito, no sul, até a Assíria, no norte. O propósito é unir essas regiões. Por quê? Lembre-se, já foi mencionado antes, Beyom Hahu, repetido mais uma vez. Quando olhamos para a promessa da aliança de Deus a Abraão e aos seus descendentes, vemos uma visão futurística. Embora Deus tenha proclamado isso no passado, ele deixou claro que isso se cumprirá no futuro. Quando? No meio do julgamento. E esse julgamento resultará na formação de um Israel maior. Ele incluirá partes do Egito e partes da Assíria, conforme foi prometido em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Novamente, voltemos ao versículo 23. Naquele dia haverá um caminho, uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios à Assíria. O significado é que essas nações terão algo em comum. Elas utilizarão a estrada para irem até seu destino. Mas onde? E com que propósito? Veremos aqui. Será dentro das fronteiras do reino. E qual será a principal característica desse reino? Quando Deus estabelece o seu reino, ele o faz como um reino de justiça, santidade e adoração. A adoração é a chave nesse reino milenar e deveria ser a base de nossas vidas agora. Mas quando olhamos aqui no versículo 23, ele diz: os assírios virão ao Egito. E a palavra vir aqui está no singular, o que enfatiza a unidade entre essas duas nações, que se tornam um só povo. E os egípcios, a Assíria. O que eles farão? Qual é o propósito dessa estrada? Eles adorarão. Os egípcios adorarão com os assírios, ou seja, eles adorarão ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Eles estão indo com o propósito de adorar, de servir a Deus. Assim, o Egito, juntamente com a Assíria, vai servir e adorar ao Senhor.
Versículo 24. Agora, isso é bom, pois vemos uma promessa de cumprimento. Deus estabelecerá um reino, e nesse reino, nessas localizações geográficas, as pessoas adorarão. Isso fala sobre uma salvação nacional para o Egito e uma salvação nacional para a Assíria. A Síria não é apenas uma nação, mas um império. A ênfase aqui está nas fronteiras de Israel como um local de adoração. E todos os que estiverem lá, tanto judeus quanto gentios, adorarão o Senhor Deus no Messias e Yeshua. Versículo 24. Aqui temos a sexta vez que aparece a expressão Beyom Hahu. Naquele dia, Israel será Esh Lishi Yah. O que isso significa? Esh Lishi Yah é uma expressão que sugere um pacote de 3. O número 3 é frequentemente associado à revelação ou documentação de algo. E naquele dia, através do juízo de Deus, que estabelece a realidade do seu reino, Israel terá um papel revelador. A passagem diz que Israel formará um grupo de 3 junto com o Egito e a Assíria. Ele está falando sobre os árabes? Não. Ele se refere principalmente à terra. E será que isso significa que Deus está contra o povo árabe? Claro que não. O desejo de Deus sempre foi que Israel fosse uma bênção para todas as famílias da terra. O que esta passagem simplesmente revela é a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa a Abraão, estabelecendo as fronteiras de Israel como prometido. Assim, essa profecia reflete a fidelidade de Deus. Deus mantém fielmente sua promessa de aliança. E isso é fundamental para entendermos o versículo 24. O juízo de Deus vai trazer o cumprimento de suas promessas de aliança feitas a Israel, incluindo a extensão desde o rio do Egito até o grande rio da Assíria, o Eufrates. Mas qual é o propósito disso? Observe que diz: uma bênção estará no meio da terra. Esse detalhe é importante para poder responder à pergunta: qual é o desejo de Deus para esta aliança abraâmica? Se você ler em Gênesis 12, está escrito que Deus quer que este povo seja uma bênção. Essa passagem oferece, então, uma clara evidência textual e bíblica do propósito de Deus. Deus está prometendo aqui, está revelando que agirá com severidade contra o Egito, trazendo juízo e destruição. No entanto, a maioria das pessoas ainda resistirá em responder a ele. Não é uma salvação nacional. A menção à Assíria destaca a terra e as fronteiras. Essa é a única coisa que é dita aqui, e que esta rodovia será usada entre esses dois locais. E quando pensamos no Egito e na Assíria, obviamente precisamos pensar em Gênesis 15, 18. O reino será um reino de adoração, onde as pessoas viajarão pelas fronteiras da terra prometida para adorar a Deus. Onde? Em Jerusalém, que é o ponto central aqui. Qual é a principal característica deste reino? Eu disse, é um reino de santidade, justiça e adoração. Mas tudo isso tem o propósito de manifestar a bênção de Deus. E como disse, conforme a aliança abraâmica, você descobrirá o que diz, através de você, referindo-se a Israel. Esta nação realizada e obediente, sua bênção alcançaria todas as nações. Essa que é uma promessa dos últimos dias. O texto diz: em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. É sobre isso que estamos falando aqui. Uma bênção que alcança aquelas famílias que fazem parte da experiência do reino. Versículo 25. Caso alguém não tenha percebido a ênfase em uma bênção no versículo 24, ela é repetida. Agora observe o que diz o último versículo, o versículo 25. Falando sobre o Senhor, ele diz: o Senhor abençoará, o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja meu povo, o Egito, obra de minhas mãos, a Síria,
e minha herança, Israel. Através daquilo que Israel herdará, o Egito também será alcançado. E o que é o Egito no contexto desta profecia? Profeticamente, o Egito frequentemente representa o mundo. O Egito é personificado como as pessoas do mundo, as nações que Deus, por meio da herança de Israel, e as pessoas do mundo, por meio da promessa da aliança de Deus com Abraão, poderão ser abençoados. Observe que o texto diz: a obra de minhas mãos, a Síria. Isso reforça a ideia de que Deus leva esses dois destinos, que foram inclusive inimigos, Egito e Assíria. É importante lembrar que a Assíria, quando do primeiro exílio, agora devemos refletir sobre isso com atenção. O Egito, em um sentido, também representa o primeiro exílio. Porém, o povo desceu para lá deliberadamente e também foi escravizado. No caso da Assíria, o contexto é único. Foi a primeira vez que Israel foi levado cativo pela Assíria. Como menciona Ezequiel, esse exílio assírio não termina até os últimos dias. Quando Deus diz, Masé e Adid, a obra de minhas mãos, Ele vai levar aquilo que representa o cativeiro, aquilo que representa o exílio, e o transforma em bênção. Não há fundamento bíblico para afirmar que esta passagem trata exclusivamente da cura do conflito no Oriente Médio entre judeus e árabes. Embora seja claro que esse problema será resolvido, o problema não é somente entre judeus e árabes, é um problema entre a humanidade e Deus. Israel recebeu a aliança para proclamá-la, de modo que todas as nações pudessem ser salvas, todas que se humilharem diante de Deus. Haverá um remanescente, composto por aqueles que se humilharem e aceitarem o Messias Yeshua por meio do Evangelho. Não devemos interpretar esta profecia como se estivesse tratando de uma cura para a família de Abraão e exaltar Esaú e Ismael. A palavra de Deus não segue essa linha. Embora Deus tenha abençoado Ismael, mas não vemos nada sendo falado aqui. Não há menção direta a Ismael em relação à Assíria. Seria uma interpretação fora do contexto. Ismael foi abençoado neste mundo. Espero que o reconhecimento de que Deus o abençoou neste mundo, tornando-o uma pessoa poderosa, possa fazer com que ele se submeta ao Deus de Israel e a aceitar o plano divino. Que Israel é a nação escolhida por Deus. E para apoiar, juntar-se e submeter-se aos propósitos de Deus. Contudo, falar sobre a cura da família de Abraão, ou aplicá-la diretamente ao contexto do mundo árabe, tudo isso equivale a tirar a passagem do seu contexto original, a rasgá-la, tentando torná-la sensacionalista para criar manchetes, para atrair a atenção, ao invés de ser fiel à sua mensagem. É fundamental que todos que se aproximem da palavra de Deus o façam com o desejo de ser fiéis, demonstrando fidelidade à mensagem da palavra de Deus e não levá-la além, apropriando-se indevidamente da profecia para tornar sua interpretação sensacional. Não é isso que somos chamados a fazer. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.